Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 42, e nós vamos ler hoje nos versículos do 7 ao 9. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer a leitura juntos, amém? Depois de experimentar um intenso sofrimento, perda e luto, Jó se encontra diante de Deus e ele é confrontado pela sua limitação e sua vida pecaminosa, né? Então nós vemos aí um embate entre Deus e Jó, né? Deus faz uma porção de interrogações aí a Jó e ele se vê num momento em que ele não consegue responder, né? E a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor e a humildade diante da sua grandeza. Quando nós reconhecemos, né, que somos falhos, que somos pecadores e que somente o Senhor tem o poder de restaurar e salvar a nossa vida, parece que as portas se abrem, né? A nossa visão se abre e a gente passa a enxergar as coisas de maneira diferente. Jó havia sido um homem justo e piedoso antes das suas provações e foi levado a um entendimento ainda mais profundo da grandeza de Deus e da sua limitação. Então esse homem que era considerado, né, justo, reto, né, e que fazia as coisas certas ali, que ele era um homem temente a Deus, ele foi provado no mais profundo do seu ser, né? E ele foi um exemplo vivo de como nós podemos ensinar e transformar os nossos filhos. Porque Jó, ele tinha o hábito de pedir perdão a Deus pelos seus filhos, né? Então isso os impedia de alguma forma de ter esse vínculo com Deus e ter até mesmo a correção direta de Deus. Porque Jó sempre oferecia sacrifícios por seus filhos, né? Ele sempre vivia uma vida ali meio que tampando os erros dos filhos. E quando ele passa por essa aprovação toda, Deus coloca ele num lugar onde ele consegue ensinar como é que funciona e ter aquela total dependência do Senhor. No lugar de permitir que Jó continuasse autossuficiente, ou seja, ele achava que ele era suficiente, ele fazia ali, ele acontecia, ele passa a depender totalmente e a confiar totalmente no Senhor. Porque depois de tudo isso, ele enxerga, realmente, somente o Senhor pode fazer tais coisas. Porque ele perde tudo que ele tinha, né? Ainda sendo esse homem temente a Deus, que fazia as coisas corretas, ele passa por uma grande provação, para que Deus pudesse provar a ele que somente Deus é suficiente, né? Então, por diversas formas, em diversas situações da nossa vida acontece isso, né? Parece que tá tudo bem, tudo legal, e você tá ali firme e forte, né? Servindo ao Senhor, entregando o seu melhor, fazendo tudo certinho. Parece que, do nada, assim, a sua vida vira de ponta cabeça e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E às vezes é a própria mão do Senhor, tentando nos ensinar algo, nos ensinar que nada somos. Porque às vezes a gente se acha muito autossuficiente, né? A gente pensa que por nossa própria força a gente vai conseguir fazer algo. E a nossa dependência tem que estar no Senhor. Porque se não estiver no Senhor, estamos fazendo tudo errado. E aí nós vamos ler agora o versículo 7 ao 9, amém? E nós temos por tema aqui a oração de um amigo, né? Nós vamos ver esse amigo intercedendo, né? E que coisa tremenda. Versículo 7, Jó 42, versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. Esses holocaustos, nós vamos ver lá em Levítico, vai mostrar certinho, né, como funcionava a entrega, né, dessas ofertas ao Senhor, né? E lá vai falar, né, que esses holocaustos é aquela entrega que é totalmente consumida. E Deus pede aqui para que eles entregassem como expiação pelo pecado, né? Porque Deus não concorda com a forma que eles apresentaram Deus a Jó, né? A forma que eles falaram de Deus a Jó. Deus não concorda com isso, né? Ele fala aqui, vocês não falaram a meu respeito o que é reto como meu servo Jó. Ou seja, Deus estava provando Jó e mesmo assim foi Jó que falou as coisas corretas a respeito de Deus, né? E Deus não concorda com isso. Então ele fala, entreguem uma oferta, né? Pela expiação do pecado de vocês. E aí ele continua, o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Ou seja, Deus manda ele entregar uma oferta, e Jó ia orar por eles. E Deus receberia essa oração. Então Deus já manda aqui, já fala tudo certinho, e já fala, vocês vão pedir para Jó orar, e eu vou receber a oração de Jó. Que tremendo, né? Essa parte da expiação, para que fique bem claro aqui para nós, antigamente eles entregavam animais, entregavam coisas no altar, pela expiação do pecado, né? Para que a gente pudesse ser purificado do nosso pecado. Então, quando alguém pecava, ele tinha que ir lá entregar essa oferta ao sacerdote, né? Ou a pessoa, né, responsável lá da época, e entregava essa oferta de expiação pelo pecado, né? E quando que isso acabou? Isso acabou quando Jesus foi morto crucificado na cruz, né? Jesus expiou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Ele é a nossa reconciliação. Então, hoje, não existe mais essa entrega, porque Jesus já entregou, né? Pelo sangue nós fomos curados e fomos limpos. Então, não existe mais essa entrega, né, de holocaustos, né, no templo, na igreja, enfim, porque Jesus fez a própria expiação por nós. Então, hoje, quando você erra, quando você cai, quando você peca, qual é a coisa que você deve fazer, né? É confessar o seu pecado ao Senhor. Confessar e abandonar, como a gente já falou aqui em
em algum momento, né? Não é só falar, é confessar e abandonar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu ia por esse caminho, eu me arrependo, paro e volto para o caminho certo, né? Não adianta eu ir lá, parar, pedir perdão e continuar. Isso não é arrependimento, né? Então, quando eu quero me reconciliar com o Senhor, eu peço perdão e volto a fazer aquilo que era certo. E tento não repetir os mesmos erros. Isso sim, é me arrepender profundamente, né? Verdadeiramente ao Senhor. Então, com a minha oração, eu consigo ali me arrepender e com o meu posicionamento não voltar às velhas práticas, né? A cometer os mesmos erros. Essa é a prática do arrependimento, né? Orar a Deus, pedir perdão e não voltar a cometer os mesmos erros. Então aqui Deus fala para eles, entreguem uma oferta e o meu servo orará a Deus, né? Orará a mim, né? Por vocês e eu aceitarei a oração dele. E aí lá no versículo 9, então ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Que tremendo é quando nós temos um amigo para orar por nós, quando nós não temos força ou quando nós não temos aquele entendimento, né? E a ordem dada por Deus aqui para Jó interceder por seus amigos é uma clara demonstração da graça e da misericórdia de Deus. A justiça de Deus também é restauradora, né? Ele não é justo no sentido de só nos punir, mas ele também restaura aquilo que está ruim, aquilo que está quebrado, aquilo que foi perdido por algum motivo, né? A intercessão é um ato de amor e compaixão. Independente de concordar ou não, Jó ora por seus amigos e Deus aceita a oração dele. Quantas vezes algumas pessoas te pedem oração e você fala, meu Deus, por que eu vou orar por essa pessoa? Mas é nessa hora que Deus prova o seu coração. Que bom ter um amigo de oração, né? Eu sempre falo aqui, procure amigos de oração, amigos de Deus, que vão te aproximar de Deus. A oração de um amigo pode mudar toda a história da nossa vida. Que bom que Deus deu essa oportunidade para esses amigos e que bom que Jó entendeu o chamado dele e orou por esses amigos, porque houve restauração. Que você possa encontrar no meio da sua jornada amigos que vão te levar para perto de Deus, amigos de oração. E que possamos estar aqui novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim o Senhor permitir. Tenha amigos de oração. A oração de um amigo pode mudar totalmente a nossa vida. Que Deus te abençoe e um ótimo final de semana em nome de Jesus.